O lançamento do livro Inovação e Interação Digital com Propósito realizou-se em Lisboa no conceituado Congresso Nacional de Reconhecimento Internacional Portugal Smart Cities. Constatamos que a mudança de paradigma tecnológica aliada à inovação e estratégia de transformação digital com propósito integra novas dimensões e procedimentos que requerem um olhar mais atento no que concerne aos desafios e oportunidades das organizações, das empresas, das pessoas e dos territórios. Este é um tema muito de integração e de qualificação. E eu acho que nestes 25 anos de agenda que nós temos no nosso país, de utilização da tecnologia ao serviço do território, ao serviço das autarquias, ao serviço do cidadão, há uma área onde, na minha opinião, e é um balanço que faço pessoalmente, ainda não avançamos como devíamos ter avançado, que é a questão da competência das pessoas. Portanto, nós precisamos, de facto, nessa matéria de ter avançado um pouco mais. É evidente que nós hoje temos os nativos digitais, temos muita gente que já tem essa capacidade, mas acho que é uma área onde, apesar de tudo, se devia ter avançado muito mais. E a outra tem a ver com a integração, que é o facto de nós criarmos mecanismos de integração maior entre o território e fazer das cidades inteligentes um aspecto muito importante. A Cila, e com isso termino, fala muito neste seu livro, depois o Fernando falará da história do livro e da história que levou a este livro, do atendimento ao cidadão, e que é um tema central em tudo isto. Aliás, a Sociedade da Informação começou com isto mesmo, com a capacidade do Estado de servir melhor o cidadão, dar respostas mais eficazes e dar essa nota. Portanto, eu passo de imediato a palavra ao Fernando, passo depois à Cília e depois temos aqui uma conversa. Bom, primeiro agradecer a todos por estarem aqui connosco hoje, nesta sessão, e então contar-vos um bocadinho aqui a história que deu origem aqui ao livro. Nós na Uniparta temos trabalhado muito neste tema do atendimento, com vários vetores, os vetores do balcão único, que é muito conhecido, os temas do CRM, do Omnichannel, tanto está na internet, como está no balcão, como está na app móvel, como está noutros canais, e suportado a várias câmaras municipais nesta vertente de Smart City, se quisermos. Portanto, melhorar a forma como a Câmara se interage com o seu município, tendo uma visão integrada desse próprio serviço, porque cá dentro, ainda há pouco estávamos a discutir, depois são imensos sistemas e muitas vezes completamente desagregados, o que torna muito mais complexo esse tipo de atividade, e prestar um bom serviço no sentido de acompanhamento e dos processos que nós temos e da relação que nós temos com a própria cidade. Quis aplicar o seu conhecimento dessa área de investigação à Câmara Municipal de Viseu e ao enquadramento da comunidade, e trazer aqui um vetor que não era o vetor, eu diria, da consultoria, da componente da arquitetura tecnológica que nós estávamos a trazer, que eu há bocado referi, o balcão único, o serviço ao cliente, o serviço integrado, o acompanhamento, etc., toda essa inteligência, foi o que eu acho que realmente dá peso à palavra propósito que está na capa do livro, que foram as pessoas, mas de uma forma, eu diria, realmente sólida, porque fala-se muito, às vezes, isto é clichê. Eu diria que neste caso não é, porque houve um estudo que a Cila desenvolveu, que foi de conhecimento da própria comunidade. Portanto, que pessoas estamos a falar? A que distância? Qual é o nível de maturidade digital para utilizarem serviços digitais? Que serviços necessitam, onde elas estão e com a idade e no ciclo de vida onde estão? Isto dá um conhecimento tremendo à Câmara sobre, efetivamente, as pessoas que estão naquele território. O que é que nós sentimos? Que quem gera um atendimento e tem um conjunto de serviços para quem interage pode, e nos sistemas que nós implementamos e nas soluções que nós criamos, temos um conjunto de dados que tem a ver com essa interação, mas efetivamente se queremos relação com o cliente e CRMs, temos de ter estes dados de quem é que são estas pessoas. Em inglês diz Know Your Customer. Nós trabalhamos muito no setor financeiro, para eles é Know Your Customer, e isto é Customer Insight, que é saber efetivamente os dados dos clientes que nós temos e conhecer o seu ciclo de vida. E conhecer inclusive a relação. Que eu tenho 2 filhos e que eles andam na natação nas piscinas municipais ou com outros tipos de serviços. Portanto, esta visão então integrada ainda é mais difícil de conseguir. Portanto, a Cila trouxe neste trabalho este patamar. Não vou fazer a ponta aqui para o que ontem eu vi e aprendi imenso com o professor Miguel Castro Neto da Nova IMS, está aqui connosco,
Porque há uma visão adicional, obviamente, de um conhecimento deste ecossistema do território num conjunto de outros dados que a Câmara não tem. Mas estes que eu vos estou a dizer, a Câmara tem de ter. Tem de conhecer as pessoas que têm dentro de casa e que serve no dia-a-dia. E quais são os processos que interagem. E, portanto, foi esta a base. Portanto, eu dou realmente aqui os parabéns mais uma vez à Cila, não só pelo seu percurso também pessoal e profissional, de crescimento, mas pelo contributo que está a dar, pelo exemplo que dá, porque acho que isto é um exemplo único, e pelo facto que neste momento nós estamos aqui a caminhar, não temos esta informação toda como gostaríamos de ter, acho que é um exemplo para outras câmaras municipais, para outros territórios, e para pormos em cima disto a palavra da moda, que é o AI, e relacionarmos as coisas todas também com outras áreas de intervenção onde temos imensos dados, e com base nisso, então, fazemos qual é o resultado deste final, não é? É podermos servir melhor as pessoas, sabemos diferenciá-las, porque há pessoas que necessitam de serviços diferentes, onde o digital vai ajudar, mas se calhar elas não têm uma interação digital exatamente igual às outras, não instalam uma app e já está, não é assim. E no interior, e para necessidades, cada vez é mais notório que ainda temos um caminho a percorrer. Por um lado, é esta componente, mas por outro lado, outras palavras da moda, não é? Hiperpersonalização, relacionamento de serviços, proatividade, porque entra aqui componentes de marketing digital que a Cila trabalha muito e que não são só decisão, eu vou dizer, do executivo, são decisões do executivo da estratégia, mas hoje a tecnologia para ser autónoma, ou seja, nós podemos ter uma coisa que é um dos conceitos que é o Event-Based Marketing, que é temos alguns eventos que identificamos, quando temos esta informação toda, para determinadas pessoas há rapidamente uma reação, ou seja, há realmente rapidamente a interação com um conjunto de pessoas a dizer que vai haver um serviço novo disponível, ou que vai haver um evento, ou que vai haver algo que é necessário ter cuidado porque é um concerto e vão haver ruas fechadas, com certeza. Mas também podem haver outras ações que é convidar as pessoas que realmente gostam e que se serviriam deste tipo de serviços que a Câmara, de alguma forma, orquestra. Pode não dar diretamente, pode estar a orquestrar. Portanto, para não me alugar mais, acho que é um contributo interessante. É uma ferramenta, diria que é uma ferramenta, onde me orgulho nos orgulhamos de apoiar e dar também um contributo numa componente, eu diria, mais metodológica e dos sistemas de informação, mas que é um contributo que espero que ajude a quem presta serviço público de forma global, mas claramente mais aos municípios e também às comunidades, porque também elas podem ter aqui uma palavra a dizer nesta perspectiva da relação e na perspectiva desta componente de dados que estamos aqui a falar, concretamente. Muito obrigado. Eu não poderei deixar de iniciar o meu discurso com um agradecimento global pela vossa presença, designadamente à organização Portugal Smart Cities e um carinho especial à Dália Palma. Muito obrigada. A todos os coautores, porque o Fernando e o Jaime, de facto, deram aqui uma visão mais abrangente da obra, mas, como sabemos, hoje não conseguimos construir nada sozinhos. E, portanto, a visão desta obra e o propósito foi, efetivamente, a partilha do conhecimento e do valor, não só organizacional, mas também académico, empresarial, juntando aqui também o tecido humano e analisando efetivamente as necessidades dos territórios. E, portanto, agradeço à Unipartner que fez acontecer este momento tão especial. O Fernando Reino da Costa é efetivamente aqui um motivador e muito obrigada pelas palavras que teceu relativamente ao meu percurso. O Nuno Alves foi uma peça fundamental para este puzzle. Não é um livro, é um puzzle de competências, de conhecimento e de valor e, portanto, obrigada por isso, Nuno. Ao Jaime Quezado por ter aceito logo no primeiro momento o nosso convite e por ter feito aqui esta abertura brilhante. Agradeço também ao Sr. Presidente do município de Viseu, que não pôde estar presente por uma questão de agenda profissional e por ter integrado aqui também o prefácio e que certamente é uma validação com estas temáticas e não poderia deixar de frisar e dar ênfase ao nosso querido amigo Almeida Henriques, que integrou um prefácio no primeiro livro
em 2017, que tivemos muita honra em manter o prefácio neste livro por uma questão de homenagem, porque efetivamente, como sabemos, foi aqui um acelerador nestas temáticas e nesta chancela da Smart Cities. Portanto, eu peço uma salva de palmas para ele. Cabe-me a mim, enquanto coautora deste livro, coautora e coordenadora da obra, partilhar um pouco porque é que ele foi construído e porque é que este momento está a acontecer. Naturalmente que vem inspirado de uma obra que foi publicada em 2017, já com esta visão do conhecimento, da análise, da gestão e do relacionamento que se deve ter com os cidadãos, com os próprios clientes, não é? Porque hoje os cidadãos dos nossos municípios e de todo o ecossistema são os nossos clientes e temos que os tratar como tal e, portanto, para que isso aconteça é efetivamente necessário conhecermos ao detalhe as suas necessidades e trabalharmos de acordo com os perfis e, de certa forma, segmentarmos estas áreas que são cada vez mais diversificadas no que diz respeito à gestão dos territórios. Por outro lado, damos a ênfase, naturalmente, à inovação e à interação com propósito, que tem exatamente a ver com isto. Nós não podemos implementar projetos e plataformas tecnológicas por si só, sem perceber qual é o propósito efetivo das regiões, das cidades, dos meios, dos stakeholders e, portanto, tudo isto gravita em torno da inovação com propósito. E, naturalmente, que para materializarmos esta visão mais abrangente, criámos, estudámos e investigámos um modelo SERI, e vocês perguntam o que é o SERI, não é? O Sistema Regional de Inovação. E este Sistema Regional de Inovação tem como objetivo agregar aqui todos os stakeholders do território, sejam eles do tecido organizacional, do tecido empresarial, do tecido associativo, a componente do saber e da competência académica e depois, naturalmente, as necessidades dos cidadãos dos territórios, que por sua vez vamos buscar também a análise geográfica e a dimensão onde estamos efetivamente integrados e com uma análise do meio ambiente. E, portanto, neste livro falamos do Sistema Regional de Inovação com a abordagem da quintuple hélice, que é efetivamente aqui todos os eixos que gravitam em torno de todos os pilares que eu mencionei. Por outro lado, enfatizamos também a importância da gestão de relacionamento com os cidadãos numa perspectiva de modernização pública, uma nova administração pública. Okay? Hoje não podemos falar de todos para todos, estamos numa sociedade em que já não se atua para massas, atua-se sim para perfis, de forma segmentada, de forma analisada ao detalhe. Temos também um estudo de caso, não é? Que faz uma análise muito interessante do comportamento dos cidadãos pós e pré-pandemia, e que efetivamente conseguimos fazer um diagnóstico real através de uma amostra, que está aqui espelhada no livro. As pessoas já hoje não têm paciência para informações excessivas do ponto de vista digital. Portanto, cabe-nos a nós trazer também esta segmentação para a administração pública e daí a modernização e uma nova administração pública para tratarmos os cidadãos como clientes. Por sua vez, integra sim também um capítulo muito interessante que fala da Smart Cities, mas da humanização das Smart Cities. E vejamos que, de certa forma, até aqui é um pouco controverso, não é? Porque se estamos na era da inteligência artificial e temos aqui o Dr. Miguel Castanete, que eu prezo muito, e que efetivamente cada vez mais temos ideias disruptivas, uma aceleração cada vez maior. No entanto, o que é que se vai valorizar? A humanização. A tecnologia tem que estar a favor das pessoas e não ao contrário. Okay? E de facto aqui também o modelo
tem esta dimensão e uma articulação relacional, mas cujo centro é focado nas pessoas e daí a humanização. Por sua vez, integra também o capítulo da Unipartner, que tem aqui uma dimensão mais prática de implementação e uma visão muito assertiva, a tecnologia a favor dos cidadãos e dos clientes. E depois, não poderia deixar de acontecer, temos uma amostra que comprova tudo isto, porque falarmos de teoria é tudo muito bonito, mas a prática e meter as mãos na massa e perceber como é que as coisas se fazem e perceber e ir ter com os cidadãos e perceber o que é que eles realmente querem, o que é que eles realmente necessitam, quais são as dores efetivas dos cidadãos, faz toda a diferença para construirmos projetos tecnológicos, sim, mas cada vez mais humanizados. E, portanto, não me alongando muito com a apresentação do livro, aconselho-vos a ler, porque efetivamente é um contributo de um conhecimento partilhado, não só a nível conceptual, mas também a nível científico, prático e com o contributo efetivo dos cidadãos, mas que acreditamos, e a partir deste momento será um livro que estará disseminado por todas as livrarias nacionais, com muita honra, e desde já agradeço a todos, e portanto poderá ser considerado como um legado, e esperemos que assim seja, que seja considerado um legado de inovação dos territórios e que tenha este contributo efetivo de inovação direcionada, personalizada e humanizada. Portanto, um bem-aja a todos pela vossa presença e pelo vosso carinho, e resta-me finalizar que é um projeto, não é meu, é de muita gente, e por isso mesmo enche-me o coração estar aqui hoje a partilhar este magnífico legado em nome de tanta gente e de gente muito competente que trabalhou durante anos para poder materializar este mesmo livro, Inovação e Interação com Propósito. Bem-aja a todos. Bom, felicitar a Cília pelo seu trabalho e pelo lançamento deste livro. Eu acrescentava, de facto, que assim uma oportunidade única. Nós estamos neste momento a assistir a um momento de oportunidade e de transformação. O José referiu aquilo, a história, e durante muitos anos não houve um investimento público, não houve oportunidade, mas com o PRR voltámos a ter aqui assim um momento de oportunidade. Temos neste momento um quadro de investimento de 70 milhões de euros, o que, ao contrário, não é? Podíamos esperar que o valor aumentasse, mas não, é muito menos que os 900 milhões. Tanto valor como foi na altura. Sim. Mas para dizer que nós sabemos, à data de hoje, que dos 308 municípios, 297 municípios apresentaram candidaturas para plataformas de gestão urbana e foram financiados para investimento. E, portanto, nós vamos assistir a uma transformação muito significativa na grande maioria do território nacional, com uma particularidade muito importante, que até responde, digamos assim, a algum dos comentários que foram feitos, que é: as candidaturas não foram feitas diretamente pelos municípios. Foi promovido uma discriminação positiva da Associação de Municípios. E, portanto, não foram feitas 297 candidaturas. Foram feitas 57 candidaturas através de comunidades intermunicipais, de associações de municípios, das associações das áreas metropolitanas, das associações regionais de municípios, e, portanto, nós acreditamos que há aqui economias de escala, há um esforço de capacitação, de formação, e, portanto, eu acho que há de facto aqui uma transformação real no território, e que nós vamos, como o Fernando referiu, o serviço ao cidadão e essa componente está-se a transformar, e ao mesmo tempo vamos começar a ver uma transformação a outras escalas, numa transformação. Eu estou ali a olhar para o Paulo Simões, da Comunidade Intermunicipal do Oeste, e o trabalho que temos vindo a fazer juntos, e vamos ver que efetivamente as políticas públicas vão começar a ser data-driven a uma escala como não assistíamos anteriormente. E é muito importante que haja este tipo de trabalho, como a Cília acabou de lançar aqui hoje, que há algum fundamento científico, não é? Algum trabalho de campo associado a trabalho científico que vá acompanhando isso. Portanto, eu não tenho aqui uma pergunta a não ser
fiquei um bocadinho curioso, se não sei se quer partilhar connosco qual é que foi a diferença de resultados antes e depois da Covid. Antes da pandemia, denotava-se aqui um resultado diferente, com recurso a meios mais telefónicos, meios mais tradicionais, tal como o atendimento presencial, e que, de facto, o pós-pandemia veio aqui trazer esta literacia e capacitação digital às populações. Quando se fala nestes projetos, fala-se muito nos bons exemplos e nas cidades que são exemplos. Já falamos aqui de Viseu. Braga, para quem não sabe, neste momento tem uma população de cerca de a cidade de 180 mil pessoas, das quais quase 28 mil são brasileiras. Portanto, há aqui um processo de integração que também correu muito bem e onde as questões digitais são importantes. Nós, quando na altura tivemos as cidades digitais, o projeto Braga Digital, na altura foi também um bom exemplo. Pela ligação intermunicipal do Minho, a comunidade intermunicipal do Cabo, em particular a cidade e tudo o resto. Não sei se José Mendes, que é uma pessoa também ligada a estes temas da mobilidade, da gestão urbana, das cidades, quer fazer algum comentário, alguma questão? Uma nota em relação à autora e o apreço pelo percurso que fez. Na minha carreira como professor universitário, cruzei-me com algumas pessoas assim, não muitas de facto, para além de tudo aquilo que fez, ainda tem, como conversávamos há pouco, este pequeno detalhe que não é um pormenor, é um por maior, de ser mãe e, portanto, ter todo esse processo, enfim, que nós sabemos que exige muitas pessoas. E, portanto, de facto, está de parabéns. E é muito importante que é muito mais difícil formar pessoas da academia, doutorá-las, etc., que é a nossa vida como professores. Doutoramos não sei quantas pessoas de todo lado, todo o mundo, e levá-las para a economia real, inclusive para a administração local ou central, portanto, para a administração pública, do que o contrário. E, portanto, eu valorizo muito pessoas que estão, de facto, no terreno, não é? Portanto, que têm que dar a cara, têm que cumprir horários, serviços, metas, etc., que responder, digamos, perante aqueles a quem reporta e que em simultâneo fazem esse percurso e que depois, como é o exemplo que temos aqui com este livro, querem partilhar com o resto da sociedade, de facto, a mais-valia que esse estudo trouxe para a sua área de trabalho, que neste caso é a administração. E, portanto, o meu apreço pelo percurso e muitos parabéns. Depois, em relação ao Braga em concreto, eu conhecia muito mais, digamos, o ecossistema no tempo em que fui vice-reitor da Universidade para a inovação e para o empreendedorismo. Agora, de outras funções, tenho estado um bocadinho mais afastado, embora mantenha naturalmente a minha residência em Braga e lá viva, não é? Mas dizer que se há algo que as universidades novas trouxeram ao país, desde 1975, mais ou menos, elas foram criadas em 73 pelo Veiga Simão, portanto, antes do 25 de Abril, mas não funcionava, e depois, a partir de 74, 76, funcionaram, não é? Se algo que trouxe foi o facto de permitir uma interação muito grande com a sociedade civil, nomeadamente com a economia e com as empresas, não é? Isso faz com que o paradigma do percurso académico em Portugal se tenha alterado substancialmente. E eu lembro-me, estamos a falar de 2014, talvez, 15, foi o ano em que eu vim para o governo e depois saí, não é? Mas nessa altura eu tinha feito um levantamento daquilo que eu chamava o ecossistema de inovação e empreendedorismo em torno da Universidade do Minho, portanto, aquelas cidades à volta, Guimarães, etc., Famalicão, Barcelos e Braga, não é? Portanto, aquele chama-se agora quadrilátero, não é? Agora já é Agora é um pentágono. um pentáculo. Tem Viana do Castelo, exatamente. Tem pentágono, recentemente. E, portanto, aquilo que nós verificávamos é que era, portanto, na altura valia 600 milhões de euros, e como é que isto era quantificado? Era quantificado pelo volume de negócios das empresas criadas por antigos estudantes da Universidade do Minho. Estamos a falar em 2012, 13, por aí. Bom, e de facto aquilo que nós verificamos é que esta translação do conhecimento para fora dos muros da universidade, e a universidade abriu-se muito nos últimos anos, mas continua a ter muros, eu posso referir um deles, que acho que é o mais inibidor, mas já lá vou, mas portanto esta transferência de conhecimento, que também foi de fora para dentro e dentro para fora, portanto foi fundamental, é fundamental, e faz crescer os ecossistemas. E o exemplo de Braga, ali à volta de Guimarães, é um exemplo muito, muito claro. Convém não esquecermos, acho que o tema da relação entre o cidadão e a administração pela via digital é um fator de competitividade onde nós já fomos muito competitivos e ainda somos, mas que eu acho que apesar de tudo nos últimos anos perdemos um bocadinho, sinto isso, face a outras realidades, não é? Europeias nomeadamente. E de facto eu penso que é preciso continuar a fazer este trabalho, e quando este trabalho não vem do académico puro, no sentido daquele que fez a carreira académica, mas vem de alguém que está na administração e que foi à academia
aprender e ensinar também, porque os doutorandos também nos ensinam, eu acho extraordinário e, portanto, não tenho nenhuma questão, tenho é que lhe dar os parabéns. Por ser funcionária, eu diria que me revejo um bocadinho, porque eu comecei pequenina estagiária nos portos e hoje cheguei à administradora, portanto fiz o meu caminho. E portanto dar-lhe muitos parabéns pela perseverança e por chegar até aqui, muito interessante. Bem, os portos são territórios ligados aos municípios eternamente, portanto, aliás, as cidades nascem, muitas delas, com os portos, não é? Começamos pelo No caso Porto. de Aveiro, né? Onde sei que és Eu sou de Aveiro, exatamente, portanto também tenho uma relação forte com Viseu. E o caso de Lisboa, então, é notório, não é? Se Lisboa é o que é graças ao seu porto, não é? E tudo começa aí. Portanto, dito isto, eu aproveito, obviamente, para convidar. Nós vamos estar agora numa sessão no stand da nova IMS, precisamente para apresentar um projeto que é o SmartPort LX. Portanto, nós temos feito aqui um trabalho com as cidades, não é? E os portos, na verdade, são territórios que são extensões das cidades. E estamos a fazer o caminho, de facto, da digitalização do Porto, que é também a digitalização do seu território. E, portanto, nesse sentido, os ecossistemas estão ligados. Aliás, eu diria que este evento nem devia ser Portugal Smart Cities, devia ser Portugal Smart Territories, não é? Summit. Porque é isso que somos todos, portos, e, portanto, se calhar é um repto que se lança para alargar o evento à Fundação AIP. Fernando Reino da Costa, CEO da Unipartner, parceiro da Microsoft, enaltece a importância da transformação digital e do sistema de inovação territorial, dando enfoque às competências e ao conhecimento. Realmente a Sila conseguiu juntar uma coisa que é complicada, que é muito complexa, que é academia, setor público e setor privado. Então aqui os três. A título conclusivo, Cila Correia, coordenadora e coautora da obra, agradece de coração cheio este momento prestigiante de partilha de competências e de conhecimento no âmbito da inovação e interação digital com propósito e da modernização do tecido organizacional, associativo e empresarial. Cila Correia, numa perspectiva de investigação científica, visão conceptual e implementação prática, enfatiza que a inovação dos territórios humanizada e com propósito deve dar especial enfoque a uma triangulação de inovação relacional que gravita entre as pessoas, a tecnologia e os processos. Um agradecimento a todos os especialistas que materializaram este legado de competências e de conhecimento inovador, uma cadeia de valor entre o tecido organizacional, académico, empresarial, associativo e humano. O livro Inovação e Interação Digital com Propósito encontra-se à venda via online e em todas as livrarias nacionais.